Então, vamos para literatura brasileira. Vocês lembram do arcadismo? Vocês estudaram no ano passado? Aqui nós, Ah, aqui nós temos alguns, não lembram, tá? Então, aqui, ó, nós temos alguns quadros do arcadismo, né? Então, o arcadismo era muito voltado para a natureza, né? O nome Arcade, arcadismo, remete a Arcade, que era uma região na, uma região onde os deuses iam se encontrar com os poetas, era um local na Arcádia, né? Um local onde os poetas iam para ter inspiração e tudo mais, né? Então, a arcadismo é sempre voltado para a natureza, como a gente tem aqui quadros, né? Bucólicos, cheio de natureza, a natureza faz parte da paisagem, ó, todos eles são voltados para a natureza. O arcadismo, né, ele tem muito do bucolismo, então o cenário sempre era na natureza, certo? Era bucólico, era o campo era o lugar perfeito para se viver, né, para se morar, ok? Então, isso aí era o arcadismo. Ó, no Brasil, ele também é conhecido como neoclassicismo. Por quê? Porque eles retomavam valores gregos e romanos, né? Também é chamado de setecentismo porque ocorreu no século XVII. Então, eles imitavam muito, né? Imitavam muito as obras gregas, as obras romanas, tentando retomar o clássico. E o movimento no Brasil ocorreu principalmente em Minas Gerais, né? Onde hoje na cidade de Vila Rica, que hoje se chama Ouro Preto. Então, os conceitos-chave do arcadismo é a razão, né? A ciência estava vigorando, né? A razão, a natureza e a verdade. Eram os três elementos, três conceitos chaves que tínhamos no arcadismo, né? Vocês lembram das três vertentes, né? Os três estilos, vou tirar aqui o quadrinho, né? Do arcadismo, né? Que é o lírico, o satírico e o épico. O gênero lírico, né? Ele se usava das ideias do carpe diem, né? O que é o carpe diem? Aproveitar o presente, aproveitar a contemplar a realidade, sem se preocupar com o futuro, ou seja, viver o aqui e agora, né? O Fugere Urban, que é a fuga do ambiente urbano, né? Eles queriam ir para a natureza, que era o ambiente ideal para se viver. A cidade não era boa para se viver, o local ideal era no campo. Locus amuendo, né? Também bucolismo, o campo era um ambiente bucólico, ideal para o homem. Aurea mediocritas, não sei se é latim esses termos, né? Está falando que o homem mediano é aquele que atinge a felicidade, que alcança a felicidade, né? Ele não precisa procurar riquezas nem posses da vida, basta ele viver em paz com a natureza, que ele ele será feliz, né? E o inutiliatum cat, ou seja, retirar todo o excesso inútil, inclusive da poesia, né? Não tinha. Por quê? Porque eles estavam lutando contra aquele rebuscamento que havia no barroco. O barroco é aqueles poemas todo rebuscado, aquelas obras de arte cheias de detalhe, cheia de florzinhas e enfeites, coisinhas pequenas, né? Cheia de pequenas questões e palavras difíceis nos poemas. Um rebuscamento excessivo. E agora não, agora no arcadismo eles queriam simplicidade. Por quê? Porque o homem mediano ele será feliz sem ter todas aquelas posses de ricos e a poesia será perfeita se ela estiver simples, se ela for simples e direta. Entendeu? Então, eles evitavam aqueles excessos que havia no bucolismo, beleza? O satírico, que era de certa forma, cômico, né? Ele trazia críticas ferozes. As críticas ferozes, em geral, para governantes, né, e para com a situação em que eles viviam, se dava através de sátiras. Sátiras tinham um fundo cômico, né? Então, eles criticavam comicamente. E o épico, que descrevia as grandes epopeias com heróis e atos heróicos, né? Que a gente já viu também no nivelamento, na aula de nivelamento. Dentre as características, então, né? Forma simples, frases na ordem direta. Como é que é a ordem direta? Eu já falei para vocês, né? Sujeito, verbo, predicado. Essa é a forma direta. É a forma, na língua portuguesa, que é considerada a forma direta e mais fácil de ser compreendida. No barroco, eles pegavam o predicado e botavam antes do sujeito e faziam uma mistura, tanto que dificilmente a gente entenderia assim
reorganizar as frases, né? Poucas figuras de linguagem também. E dentro do conteúdo, nós tínhamos pastoralismo, porque o campo, a vida do pastor era perfeita, o campo era o lugar perfeito, né? Eu já falei do Fugere Urbe, Aurea Mediocritas, né? Elemento da cultura greco-latina, porque ele sempre procurava imitar o clássico. Um convencionalismo amoroso, né? O amor, ele era uma convenção social, né? Idealização também amorosa, mas era pouco, né? Racionalismo, a razão está acima da religião nesse campo, né? No arcadismo. Ideias iluministas, porque o iluminismo vigorava na Europa, né? E o Carpe Diem, que eu também já falei. Muito bem. Vocês lembram do Tomás Antônio Gonzaga, que é um dos principais autores brasileiros, né? E sua obra Marília de Dirceu, ele também escreveu cartas chilenas. Basílio da Gama, que a principal obra seria talvez o Uruguai, talvez outros também, mas o mais conhecido é o Uruguai também, né? Nós temos Santa Rita Durão, que uma das obras mais conhecidas é Caramuru. Cláudio Manuel da Costa, que tem muitas obras também, né? E para entender mais, quem quiser relembrar, ou quem não estudou isso no ano passado, pegue o seu livro didático, né? Aquela obra do 360, né? O livro de vocês, peguem o seu livro e acessem da página 206, é o volume 1, tá? Parte 1. Da 206 a 235 tem um conteúdo. E quem quiser apenas relembrar rapidamente, deixei um link de um vídeo aqui que tem uma síntese sobre o arcadismo, beleza? Agora vamos para o romantismo. O romantismo, em Portugal, ele começou em 1825 e ele foi até 1865, porque Portugal está na Europa, seguia um padrão mais europeu. E no Brasil, não. No Brasil sempre começou um pouquinho mais tarde. Então, começou em 1836 e foi até 1881. Ele começa um pouquinho mais tarde e termina um pouco mais tarde. Por que isso? Porque os escritores dessa época geralmente iam estudar na Europa. E era de lá que eles traziam essas ideias. Então, por isso que acabava chegando mais tarde, porque até eles irem para lá, estudarem e trazer o conteúdo, sempre demorava um pouquinho mais, beleza? Então, vamos ouvir uma musiquinha, vamos ver aqui, tem um local que eu vou compartilhar o meu áudio, só um minutinho, gente, que eu... share sound. Então, vamos ouvir uma música? Vocês estão ouvindo bem? Não dá para ouvir, não? Espera aí, então. Agora ouviram, né? Sim. Tá, então agora eu vou colocar. Pode acompanhar a letra aí, ó. Opa! Desculpa. Ops. Eu tenho que voltar e não ir para frente. Pronto, agora sim. Por você, eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador, eu aceitaria por você, eu deixaria de beber. Por você, eu ficaria rico no mês. Eu dormiria de meia pra virar burguês. Eu mudaria até o meu nome. Desejaria todo dia a mesma mulher. Por você, por você, por você, por você.
até ficar alegre. Eu pintaria todo o céu de vermelho. Teria mais herdeiros que um coelho. Eu aceitaria a vida como ela é. Viajaria a prazo pro inferno. Tomaria banho gelado no inverno. Mudaria até o meu nome. Eu viveria em greve de fome. Desejaria todo dia a mesma mulher. Por você, por você, por você, por você. Muito bem. E aí? Gostaram da música? Deu para acordar? Deu, prof. Ah, muito bom. Agora que vocês ouviram a música, pensem nessa pergunta. Deixa eu ver como é que espera aí aqui, vou descompartilhar. Pensem nessa questão que eu botei aí. Eu vou descompartilhar um instantinho. Peraí que aqui. Stop share, nem vi. Então, vamos lá. Agora, eu quero saber de vocês, certo? Vamos lá. Primeiro, eu quero que vocês respondam para mim. Vocês acham que essa música do Barão Vermelho é romântica? Pensem, eu vou jogar a pergunta, ela vai aparecer na tela de vocês e vocês vão clicar, certo? E depois eu quero que vocês me digam, então, o que é ser romântico para vocês? Certo? E então, o que é romantismo? Ok? Eu vou jogar aí e me digam se não aparecer na tela de vocês. Bom, então vocês podem... Apareceu. Tá, quem está com o celular talvez não apareça. Podem responder aí. Professora, na última opção tem duas alternativas iguais. Deixa eu ver. Nada, nada, Então, no caso do... exatamente. Eu devo ter copiado e colado sem querer esta, então não tem problema. Mas 30 segundinhos? Porque às vezes a internet pode estar um pouquinho lenta para algum aluno, né? Então, eu vou deixar mais 30 segundinhos para vocês. Bom, vou finalizar, ok? Finalizei. Muito bem. Olha só.
Vocês acham, a grande maioria acha essa música do Barão Vermelho romântica. Agora tem algumas pessoas que não acharam romântica. Alguém gostaria de explicar por que não achou romântica? Não? Eu achei que era uma o. pegadinha, eu botei que não era romântico. Eu achei que ela é um romântico muito antigo. A gente tá no século XXI, né? É porque é o seguinte, nós ainda temos pessoas românticas, né? Então é um tipo de romantismo que ainda existe hoje, só que é um romantismo exagerado, né? Eu acho assim, mas é que tem gente que não acha, né? E vamos lá, então o que é ser romântico? A grande maioria botou que ser romântico é expressar seu amor pelo ser amado, muito bem. Mas tem muita gente que colocou também que é ser extremamente sentimental. Tem 11 que colocaram que é fazer tudo pelo ser amado. E tem alguns que colocaram que é viver pelo ser amado. E ninguém colocou que é ser extremamente sensível, certo? Então, ser romântico é exatamente isso, é todos esses aí. É ser extremamente sentimental, é ser extremamente sensível, é expressar seu amor para o ser amado, é fazer tudo pelo ser amado, é viver pelo ser amado. Sim, agora tem níveis diferentes de romantismo, né? Tem pessoas que são extremamente românticas, e quem foi que falou que é um romantismo antigo? Talvez até antiquado, alguns pensariam? Quem foi que falou? Que botou não lá. Enfim, o Rodrigo que falou, então, alguns até acham que é uma coisa que não se usa mais, né? Que é meio piegas, mas outros ainda acham, existe ainda pessoas assim, que são extremamente românticas, né? E o romantismo, ele não deixa de ser muito diferente do que o movimento romântico que a gente vai estudar. Agora, vamos para a próxima questão. O que é, então, romantismo? Eu deixei tudo em letra maiúscula, né? Alguns colocou que é uma característica das pessoas que se deixam levar pelos sonhos. Sim, muito bem, né? É viver no mundo da lua também, né? E a maioria colocou que é viver de idealismo sobre o ser amado também, né? E alguns colocaram que é achar que o mundo se resume ao ser amado e que ele e o que ele sente. Muito bem, essa aí está duplicada, sem querer. E alguns colocaram que é ter olhos apenas para o ser amado. Muito bem. Esqueci de compartilhar com vocês o resultado, me desculpa. É a primeira vez que eu uso esses recursos que eu adorei. Vocês estão vendo o resultado? Dá para ver sim. Muito bem, olha aí, ó. Excelente. Então, ó, o romantismo que nós vamos estudar não é diferente desse romantismo exagerado. Existem muitas pessoas ainda hoje que têm esse romantismo exagerado e algumas pessoas que têm um romantismo mais, digamos assim, como alguns levantaram, mais moderno, né? Digamos assim, é um romantismo voltado para inovações, assim, para o mundo mais agitado, o mundo mais tumultuado que nós temos hoje. Mas o romantismo que nós vamos estudar agora é exatamente aquele exagerado, e é isso que a gente vai ver, né? Vamos ver. Então, agora eu vou parar aqui, né, de compartilhar. Muito bem. Vou deixar aqui do lado, ou vou minimizar. Muito bem. Então, vamos voltar a ver a tela, né? O romantismo, então, né? Muito bem. Então, o que é ser romântico? Opa, tem que passar por aqui. Já vimos essas questões, né? Ser romântico, essa palavra romântica ela está associada a um conjunto de comportamentos, como dar flores para quem se ama, gostar de poesia, declamar poesia, emocionar-se facilmente. Sim, ela está relacionada a tudo isso. De acordo com o dicionário, então, ser romântico é ser sonhador, devaneador, que também vive em devaneios, né? Fantasioso. E no pejorativo, também é ser pega, ser excessivamente sentimental. E é esse pejorativo que caracteriza o romantismo que a gente vai estudar daquela época, que é um excesso de sentimentos, né? Um sentimentalismo muito meloso, muito exagerado, né? É isso que nós vamos estudar. Então, segundo o mesmo dicionário, o romantismo é a qualidade de romântico ou de romanesco. É um comportamento do que não tem senso prático ou de realidade, porque se deixa levar pelo devaneio e pela imaginação. Essa é a característica do romantismo daquela época que nós vamos estudar.
ok? Não é muito diferente. Então, esse tipo de romantismo é diferente do romantismo na arte e literatura, do movimento do século XIX. Por que eu digo que é diferente? É diferente porque ele era levado pelos anseios da burguesia, que havia chegado no poder da França, certo? Então, era uma literatura voltada para a burguesia, voltada para poucos, né? Quem é que tinha poder aquisitivo para comprar livros naquela época? Era a burguesia, né? Então, as mulheres da burguesia naquela época não tinham o que fazer, ficavam sentadas na varanda, lendo os livrinhos, né? Os homens também compravam seus jornais, alguns dos romances vinham em folhetins nos jornais e tudo mais, né? Então, não era uma literatura para o povo, era para poucos, por isso que é diferente. Mas não deixa de ser aquele excesso de sentimentalismo, ok? Ele não está tão diferente do que se entende hoje, como eu falei, e do que a gente viu na música. Então, estudar a literatura do período significa conhecer uma nova forma de ver e sentir o mundo. Por quê? Porque a gente vai ver que está tudo conectado. E olha só, a literatura não está diferente. Esse movimento romântico vocês vão ter também na arte, vocês vão ter também na literatura, na arquitetura também tem. Em todas as áreas, tem um pouco da história, da filosofia, da sociologia, então está tudo conectado, porque era uma coisa que o mundo inteiro vivia na época. E, falando mundo, o mundo se resumia praticamente à Europa naquela época, né? E às vezes respingavam algumas poesias no Brasil, porque os escritores estudavam na Europa e traziam essas ideias para o Brasil, ok? E para outros países também. Então, olha só a diferença. Algumas obras românticas, né? A gente tem aqui, ó, Eugène Delacroix, A Liberdade Guiando o Povo, está no Museu do Louvre, né? Moema, de Victor Meirelles, esse é brasileiro, né? Está no MASP, de 1866. Independência ou Morte, do Pedro Américo, em 1888. Então, ó, nós temos alguns representantes, né? Aqui representando o indianismo, porque era uma arte voltada também para o indianismo, e idealismos, né, como a nossa independência. Isso aqui é uma imagem idealizada da nossa independência, né, que Pedro Américo pintou. E aqui também da Revolução Francesa, é uma imagem idealizada também da Revolução Francesa, né, que visava o quê? A liberdade, que essa mulher está representando a liberdade, né, com a bandeira francesa aqui, né. Então, momento histórico, né? O romantismo, então... Opa, não consegui puxar. Enquanto período literário, está ligado a dois acontecimentos que mudaram a face da Europa. Um deles é a Revolução Industrial, que a primeira revolução, vocês vão ver história que tivemos 3 revoluções industriais, e o professor de História vai falar mais sobre isso também. A primeira Revolução Industrial, que aconteceu entre 1750 e 1850, né? E marcou a transição de um sistema feudal para o sistema capitalista, ou seja, deixaram de ter aquelas grandes plantações, aqueles grandes latifundiários, e o mundo começou a girar em torno do dinheiro, né? Do capitalismo. E causou profundas transformações, e uma dessas transformações foi no processo de produção e no estilo de vida dos trabalhadores. Então, as cidades começaram a se encher, as pessoas saíam do campo para tentar ganhar emprego nessas fábricas que foram sendo criadas nas grandes cidades. E as grandes cidades foram ficando superlotadas. E com o processo de industrialização, as antigas relações econômicas são modificadas. Então, foi criada na Europa uma nova organização social, política e econômica. Então, a gente passa a ter um povo bastante pobre, que são os trabalhadores dessas indústrias, né? E um povo muito rico, que era a burguesia. Antigamente, quem estava no poder era apenas a realeza. A realeza não importava se a pessoa tinha dinheiro ou não. Por exemplo, nós podemos ter um príncipe não, mas digamos um conde paupérrimo, que não tem o que comer na mesa, mas ele ostentava o poder. Ele se vestia de maneira rica, de maneira a mostrar quem ele é, a mostrar o seu poder. Mas, às vezes, ele não tinha nem comida dentro de casa, então o dinheiro não era importante, o importante era o status de estar na realeza. Agora, não, com essa circulação de dinheiro, né, com esse capitalismo, nós passamos a ter uma classe que começa a
a deter, né, a manter esse poder aquisitivo. Eles começam a ganhar dinheiro, eles começam a subir, eles têm poder aquisitivo para comprar casas, eles compravam roupas caríssimas, eles compravam coisas caríssimas, carruagens caríssimas, né, e tudo mais. Então, eles começaram a se sobrepor até mesmo à realeza. Eles passaram a dominar, porque quem dominava o dinheiro dominava também a sociedade, a organização social. Então, nós passamos a ter classes bastante distintas, né? Eu não vou passar esse videozinho, mas depois eu vou deixar para vocês verem. Na verdade, ele é bem curtinho, acho até que dá. Vou dividir, compartilhar de novo o som, né? Vamos ver se ele vai. A industrialização é um processo histórico que teve como marco o surgimento da máquina a vapor, quando a indústria passa a dominar a economia. E o crescimento demográfico ao seu redor. Esse processo modificou também todas as relações sociais e econômicas, como por exemplo o aumento da divisão de trabalho, com o consequente aumento da produtividade, da renda per capita, do estabelecimento da classe média e do padrão de consumo atual. É difícil separar o processo da industrialização do processo de urbanização, pois uma acabou ao longo dos tempos sendo consequência da outra. A primeira cidade a alcançar seu primeiro milhão de habitantes foi a cidade de Londres, e foi justamente porque no século XVIII foi ela quem foi a grande pioneira do processo de industrialização, do que passamos a chamar de Revolução Industrial. O processo de industrialização começou então com essa Revolução Industrial, que teve seu berço na Inglaterra durante o século XVIII, quando as mudanças tecnológicas, o acúmulo de capitais pela burguesia e os fenômenos como o cercamento dos campos levou os trabalhadores para as áreas urbanas e permitiram o estabelecimento da economia de mercado, bem como do sistema capitalista. Essa história da industrialização mundial passou a ser conhecida por 3 fases: a primeira, a segunda e a terceira Revolução Industrial. A primeira fase da Revolução Industrial teve início na Inglaterra, em meados do século XVIII. Ela se espalhou durante a segunda metade do século para outros países da Europa. O pioneirismo inglês pode ser explicado pela existência do país de minas de carvão, que era a grande fonte de energia, que aqueciam as caldeiras das máquinas a vapor, além da presença de minério de ferro, pois era a principal matéria-prima das indústrias. O capitalismo industrial também teve grande impulso nesse processo, pois todo o desenvolvimento da indústria rolou devido ao cúmulo de capital e o surgimento dos ideais liberalistas do filósofo Adam Smith. Esse processo foi uma fase de transição do sistema da produção artesanal para a produção industrial. Os artesãos acabaram não tendo como competir nos preços dos produtos manufaturados feitos pelas máquinas e passaram a se tornar operários dentro dessas indústrias. Os trabalhadores das fábricas recebiam salários baixos, enfrentavam péssimas condições de trabalho e não tinham direitos trabalhistas. Além do mais, houve o uso da mão de obra infantil e feminina, com salários muito mais baixos do que praticados pelos homens. Inclusive, um dos grandes responsáveis pelo crescimento demográfico do século XIX foi justamente o fato de que era mais vantajoso para as famílias ter muitos filhos para trabalhar nas fábricas, pois poucas contratavam homens adultos, então era mais fácil ter bastante crianças para poder trabalhar nas fábricas. Outro fator importante da primeira Revolução Industrial foi a necessidade da busca de novas matérias-primas e mercados consumidores, principalmente aonde? Na África e na Ásia, num processo histórico que chamamos de neocolonialismo. A segunda fase da Revolução Industrial teve início nos Estados Unidos no final do século XIX. Muito bem. É só até aí para vocês importa agora. Depois, quem quiser ver o vídeo completo, né? Na bibliografia está lá constando, né? Deixa eu ver se eu consigo passar para o próximo. Opa! Muito bem. Então, isso é o importante para nós sobre a Revolução Industrial, ok? E o próximo evento que marcou esse período foi a Revolução Francesa, que aconteceu de 1700... Vocês estão me ouvindo? Estão, né? Que aconteceu de 1789 a 1799, certo? E a Revolução Francesa ocorreu por conta da insatisfação da burguesia com os privilégios que a aristocracia francesa gozava e da insatisfação do povo com a sua vida de sofrimento marcada pela pobreza e pela fome, e teve um processo de universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais, previsto na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E as estruturas sociais sofreram transformações. Surgiu a possibilidade de mudança social, como eu falei, né? Os burgueses começavam a ganhar dinheiro e ascendiam nas classes, né? E fez com que a aristocracia burguesa
subisse, ascendesse ao poder e passasse a dominar os discursos literários também. Porque, como eu falei, quem tem o dinheiro domina todas as áreas. Naquela época era assim, né? E foi inspirado nos ideais do iluminismo, que surgiram no século XVIII. Quais eram os ideais? Liberdade, fraternidade, igualdade, que eram os ideais da Revolução Francesa. Liberté, fraternité, igualité, ok? Então, a ascensão da burguesia, já falamos, né, que concentrava o poder. O romantismo surge acompanhado de um desejo de liberdade e renovação, por causa de tudo que se viu anteriormente, né? Enquanto o classicismo ele se identificava com a nobreza, o romantismo ele estava mais associado a essa burguesia que crescia, né? E teve início com a publicação do poema narrativo Camões, de Almeida Garrett, em 1825. O poema é uma espécie de biografia romanceada de Luís Vaz de Camões, beleza? Então, vocês entenderam? Tudo tranquilo? Vocês estão tão quietinhos que às vezes eu acho que caiu. Aí não, professora. A gente fez Muito, assim. muito bem. Então, olha só. Basicamente, por hoje, nós vamos parar por aqui. Eu vou colocar essa videoaula lá na nossa sala de aula também. Vou colocar no nosso canal do YouTube, certo? E vou colocar alguns exercíciozinhos para vocês sobre esse assunto, beleza? Vou colocar lá também as páginas do livro que vocês podem estudar e o exercício do livro que vocês podem fazer, beleza? Então, bom estudo, boa semana para todos e a gente se vê na próxima aula, beleza? Grande abraço. Boa semana, Grande abraço. professora. Obrigada. Tchau. Tchau, prof. Tchau, professora. Tchau, prof. Tchau. Tchau, prof.